Agora, a próxima parte, nós vamos entrar aí na seção Faça Seu Melhor no Ministério. E nós contamos com a participação da assistência. À medida que o vídeo for tocando, nós vamos parar ele e vamos fazer algumas perguntas para a assistência. Bom dia, meu nome é Francisco e esse é o Tiago. Qual o seu nome? Yuri. Muito prazer, Yuri. Queria saber sua opinião sobre uma pergunta a respeito de Deus. Deus? Eu não acredito mais em Deus. Aí está a primeira pergunta. O que você faria para continuar a conversa? Vamos ouvir o Caleb, por favor. Então nós podemos perguntar se ele sempre pensou assim ou se alguma coisa fez ele pensar depois que ele já se tornou adulto, alguma coisa do tipo. Obrigado, Caleb. Muito bem. Então vamos continuar o vídeo. Muitas pessoas também não acreditam que Deus existe. Mas posso te perguntar, você sempre pensou assim? Eu acreditava em Deus. Eu fui criado dessa maneira. Mas aí muita coisa ruim aconteceu. Minha mãe adoeceu, meu pai deixou a gente. Era só eu e meu irmão tentando cuidar da nossa mãe. Até que ela morreu. Eu sinto muito por você, Yuri. Eu também. Acho que entendo como se sente. Minha família passou por algo bem parecido. É que eu não entendo por que Deus fez isso com a gente. Somos pessoas boas. Íamos à igreja todo domingo. Nunca fizemos mal a ninguém. Eu te entendo. Sabe, é normal se sentir desse jeito. Muitas pessoas não conseguem entender por que coisas ruins acontecem. Mas a Bíblia pode te surpreender. Na verdade, esse é um dos motivos de estarmos aqui. Estamos fazendo uma pergunta para as pessoas hoje. O que você acha? Será que o sofrimento é um castigo de Deus? Sério? É. E aí temos mais uma pergunta. Como os publicadores mostraram que se importavam com o morador? A irmã Carol, por favor. Então, depois de ouvir com atenção o que o morador tinha a dizer, o irmão usou frases sinceras como: eu sinto muito por você, é normal se sentir desse jeito. E depois ele falou de um assunto que tinha a ver com o que o morador tinha acabado de falar para ele. Muito bom. Obrigado, Carol. A irmã Luísa. Também o companheiro dele colocou como sendo a história dele também, né? Mostrando que ele sentia o que ele sentiu, né? E normalmente as pessoas, quando vê a gente pregando, pensam que a gente tem uma vida perfeita, né? Então, quando a gente se coloca no lugar da pessoa e conta para ela que realmente aconteceu com a gente, a pessoa se sente mais à vontade. Excelente. Bons comentários. E por último, o Miguel. E também, logo depois que eles souberam que ele não acreditava mais em Deus, eles não quiseram começar um debate para provar que realmente Deus existe. Eles quiseram entender o porquê ele não acreditava mais em Deus para conseguir ajudar ele. Excelente. Obrigado, Miguel. Então vamos concluir o vídeo. Veja o que diz aqui no texto de Tiago 1,13. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois com coisas más, Deus não pode ser provado. Nem prova ninguém. Veja o que diz no começo do texto. Quando passamos por problemas, podemos achar que isso é um teste de Deus para nós. Mas será que é isso mesmo? Veja o que diz na segunda parte do texto. Não concorda que se Deus existe, ele não pode ser testado com coisas ruins? Concordo. Isso seria impossível. É verdade. E no fim do versículo, a Bíblia nos dá que garantia? De que Deus não nos prova com coisas más? Exato. Então, o sofrimento não é culpa de Deus. Na verdade, outra coisa ou pessoa está por trás disso. Na próxima vez, podemos responder a pergunta: por que sofremos? Tá certo. Excelente. Então vamos continuar aqui agora, né, com mais uma demonstração da primeira conversa. E quem vai fazer para nós vai ser a irmã Sandra e a irmã Josi Mateus. Alô? Olá, boa tarde. O meu nome é Sandra e eu gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem muito consoladora e saber a sua opinião. Você acha que o sofrimento é castigo de Deus?
Olha, sinceramente, eu nem sei mais o que pensar. Tem tanta gente boa sofrendo, né, que ajuda os outros, são tão trabalhadoras. Por que Deus castigaria esse tipo de pessoas? É verdade, não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido para mim. Olha essa guerra lá na Ucrânia, que tristeza, né? É criança, idoso, famílias inteiras sofrendo tanto, até morrendo. O que elas fizeram para merecer esse castigo de Deus, né? É verdade. E eu te entendo, realmente é muito triste ver o quanto essas pessoas estão sofrendo. Mas eu gostaria de compartilhar com você hoje algo muito consolador. Eu vou ler para você o versículo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha que interessante o que diz aqui. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Você já deve ter ouvido alguém falar que quando uma pessoa está passando por uma dificuldade ou um sofrimento, alguém fala que aquilo é um teste ou uma provação de Deus. Você já ouviu? Sim, já ouvi sim. Mas olha só, esse versículo que eu li para você hoje, no finalzinho, falou o quê? Você conseguiu perceber? Ah, é. Aí disse que Deus não testa ninguém com coisas ruins, né? Isso mesmo. Então aqui falou que Deus não pode ser provado, nem prova ninguém com coisas más. Ou seja, Ele não causa o nosso sofrimento. Então é muito consolador saber que Deus não é o causador do sofrimento. Você concorda? Acha que isso é consolador? Com certeza, bastante. Agora, se Deus não é o culpado, por que será então que as pessoas boas sofrem? Eu gostaria muito de te ligar no sábado e responder essa pergunta. Posso te ligar? Pode sim, eu quero muito saber essa resposta. Ah, que bom. Como eu disse, o meu nome é Sandra. Como é que é seu nome? Eu sou a Josi. Josi, então combinado. No sábado eu te ligo, tá bom? Boa tarde para você e sua família. Obrigada, para você também. Parabéns também, Sandra, Josi, fizeram uma excelente parte. A Sandra está considerando a lição 1 da brochura Melhore. E o tema é Comece Bem. Começar bem pelo telefone pode ser especialmente difícil, né? Mas a Sandrinha fez bem. Ela começou sem gaguejar, ela já se identificou e falou qual que era o assunto que ela estava conversando. O assunto também já ajudava, né? Uma coisa que está na mente de todas as pessoas, né? Mas se a gente está de casa em casa, a gente consegue observar um pouco a pessoa. Se a gente está por telefone, tem que ser assim, como a irmã fez. Com confiança, sem gaguejar, já se identificar e deixar um assunto para conversar. Foi muito bom. Obrigado, Sandrinha e Josi. Agora nós convidamos a irmã Carol Bezen e Aline Mateus para a próxima demonstração de primeira conversa. Ah, prima, obrigada por ter ligado. É tão bom falar com você. Ah, eu fiquei muito feliz de falar com você também, prima. Ontem, quando vi sua mensagem no grupo da família, no WhatsApp, bateu uma saudade sua. Vocês estavam falando sobre a guerra na Ucrânia, né? A gente estava falando disso. Ah, é muito triste o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? E como? A gente vê que está acontecendo muito sofrimento ao redor do mundo, né? E a gente não vai longe, ao nosso redor mesmo tem tanto sofrimento, né, Aline? Você já se perguntou, prima, será que o sofrimento é um castigo de Deus? Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso não, sabe, Carol? Mas eu acho que deve ser sim, a gente aprende muito quando está sofrendo. Então, acho que Deus deve usar o sofrimento para ensinar as coisas para nós. Obrigada por compartilhar seu ponto de vista. Essa é uma pergunta muito curiosa, não é mesmo? Sabe, eu fiquei muito feliz de encontrar a resposta dessa pergunta na Bíblia e eu queria te mostrar o que eu encontrei. Por acaso, prima, você tem uma Bíblia próxima de você? Ah, eu tenho uma aqui baixada no celular. Ah, legal. Tenta abrir, por favor, ela e abre no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Se você conseguir achar, você pode ler pra gente? Tiago 1,13 fala assim: quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova ninguém. Isso, obrigada, viu, por ler pra gente. Então, quando a gente passa por uma provação, algo que faz a gente sofrer, o que a gente não deve dizer de acordo com esse texto?
Aqui está escrito, não deve dizer estou sendo provado por Deus. Isso. E por que não devemos dizer isso? Fala aí no texto ainda. Porque com coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ninguém, é isso? Isso. Interessante, né? Com coisas más, Deus não prova a ninguém. Então, será que a provação, o sofrimento que a gente tem na nossa vida é uma provação de Deus, como se fosse um castigo dele pra gente, Aline? Aqui no texto está falando que não, né? E saber disso, que o sofrimento não é um castigo de Deus, faz você querer se aproximar mais dele, Aline? Aí eu acho que sim, dá mais vontade de se chegar a esse Deus. Verdade, a gente se sente muito mais próximo de alguém quando nota que essa pessoa se importa com a gente, que ela quer o nosso bem e que jamais ela faria algo de ruim contra a gente, não é mesmo? Pensando por esse lado, Carol, é verdade. Deus é bom, né? Não faz sentido ele ficar usando o sofrimento com castigo para nós. Verdade. Sabe, prima, além dessa pergunta, a Bíblia responde outras perguntas muito curiosas também, que às vezes até você já tenha se feito. Tem um vídeo curto que eu gosto muito dele. Ele fala que outras perguntas a Bíblia também responde. Eu vou tentar te enviar ele pelo WhatsApp. Vê se você recebe aí. Chegou aqui. É para eu assistir agora? Isso, pode assistir, por favor. Terminou. Ah, legal. Você conseguiu perceber algumas perguntas que a Bíblia responde? No vídeo falou de onde viemos, por que acontecem coisas ruins, por que as pessoas morrem. Isso mesmo. E a resposta dessas perguntas nos ajudam a conhecer a Deus de um modo mais profundo, a conseguir até mesmo ter uma relação mais achegada com Ele. Sabe, tem uma brochura que eu gosto muito dela. Ela fala a respeito dessas perguntas e ajuda a gente a encontrar as respostas delas na nossa própria Bíblia. Eu tenho ela aqui no meu telefone, deixa eu te enviar, vê se você recebe aí. Recebi. Ah, legal. Tenta abrir ela, por favor, e vê se você consegue achar a lição 1. Lição 1. Como a Bíblia pode ajudar você? É essa aqui? Isso, é essa mesmo. Essa lição, ela vai falar sobre algumas das perguntas que a Bíblia responde. Eu posso te ligar amanhã para a gente começar a ver algumas das perguntas que a Bíblia responde. O que acha? Eu gostei da ideia. Mas liga à noite, Carol, que eu fico mais tranquila, pode ser? Pode ser sim, combinado. Obrigado também, Carol, Aline, excelente parte que vocês fizeram. Abram, por favor, a brochura, aí na lição 6. O título dessa lição é Explique por que você leu o texto. E deu para ver bem a Carol aplicando, né, essa lição 6, quando ela repetiu algumas palavras do texto, né? E os textos bíblicos, eles têm verdades tão profundas, né? Às vezes eles são tão complexos, se a gente for tentar explicar tudo, talvez a gente nem vai conseguir, né? Saber de todos os detalhes dele. Por isso é bom, né? A gente pensar qual é o ponto do texto bíblico que está relacionado com o assunto que nós estamos falando. Uma vez que ele foi coberto, aí segue a apresentação, né? Ou o estudo da Bíblia.